Vamos pro Fala Doutor? Agora, no Ponto Crítico, Fala Doutor, com o Dr. Paulo Viesili, o seu médico do coração. Fala Doutor. Me resta dizer, nesta segunda-feira chuvosa, fala doutor, bom dia. Bom dia Paulinho, bom dia a todos, rádio ouvintes da Rádio Cruz Alta, do Ponto Crítico, do nosso encontro Fala Doutor, bom dia aos meus amigos do Instagram, Facebook, vocês que estão conectados conosco aí, muito bom dia, muito boa segunda-feira, boa chuva é benéfica, é importante, claro que em excesso traz prejuízos, mas é aí, né, nós temos que cuidar do nosso clima, estamos aí com mais uma edição do nosso programa Fala Doutor, trazendo um pouco de dicas de saúde que fazem toda uma diferença na vida das pessoas. Hoje nós queremos falar sobre um tema muito importante, um tema bastante conhecido, mas que é importante que se repita, importante que nós possamos frisar a importância desse tema, que é o tabagismo e seus similares, né? E você que quer conversar conosco, quer me assistir ao vivo e a cores, corra lá no celular, coloque lá Instagram Dr. Paulo Viesili, nós estamos ali nas nossas mídias, no Instagram, no Facebook, certo? Você pode também entrar em contato com o WhatsApp conosco no 99164-4534, vou repetir, 99164-4534, e deixe aí a sua pergunta. Hoje é sobre tabagismo, mas fique bem à vontade, você pode perguntar qualquer tema. O que eu souber, eu respondo. O que eu não souber, vou estudar para aprender e aí posso responder para você, certo? O tema é polêmico hoje, hein, doutor? Porque o cigarro é o cigarro, né? Ele é um forte oponente, né, nesse combate a ter uma vida mais saudável. Olha, Paulinho, eu se fosse presidente da República ia tomar algumas medidas enérgicas, né? Mas como não sou, nem pretendo ser, né? Vai ficar a dica no ar aí. Antes de iniciar o programa, nós estamos aí em pleno setembro, né? E nós, há 18 anos, nós, ali do Instituto de Cardiologia de Cruz Alta, muito honrosamente, nós proporcionamos a Semana do Coração. Nós estamos indo para a 18ª edição. Na nossa cidade, no nosso município e no Rio Grande do Sul, é a campanha oficial mais antiga que se tem continuamente. 18 anos de Semana do Coração de Cruz Alta. É lei municipal e lei estadual por iniciativa desse vereador aqui que fala com vocês, desse doutor Paulo Viesili, que fala aí com vocês aí, por iniciativa nossa aí, há 18 anos. Você que é acadêmico da área da saúde, ali na Unopar, na SEG, na Unicruz, a nossa Unicruz, você que é técnico de enfermagem, você que é estudante de técnico de enfermagem, e você que é voluntário, você que não faz parte da saúde, mas quer participar da Semana do Coração, se inscreva para nos auxiliar. Tem bastante atividade, muito legal. As pessoas que participaram sempre têm resultados positivos, coisas muito boas, né, que possa auxiliar as pessoas a ter mais conhecimento sobre os riscos que levam às doenças cardiovasculares. Então, você que é da área da saúde, acadêmico da área da saúde, fisioterapia, nutrição, enfermagem, biomedicina, educação física, né? Você que é técnico de enfermagem, ou você que é estudante de técnico de enfermagem, se inscreva, procure lá o meu Instagram, o Instagram Dr. Paulo Viesili, se inscreva lá, que já está ali o link das inscrições. Você também pode acessar o link no Instagram Semana do Coração RS, tá? Que tá lá também. Então, tanto no meu Instagram, Dr. Paulo Viesili, como na Semana do Coração. Participe, é muito legal e ganha certificado. Você então que é acadêmico, né, da área da saúde, conta ponto para o currículo, e você que é estudante de técnico de enfermagem também conta ponto para o currículo. Isso é muito importante, é uma campanha oficial aí que acontece no nosso município há 18 anos, Semana do Coração. Nós vamos fazê-la
na primeira semana de outubro, tá? Porque nos últimos dias de setembro, que é a real que ritualmente a gente sempre faz a Semana do Coração, tem o Congresso Brasileiro de Cardiologia, que eu vou participar, então nós transferimos para outra semana, que é fazer na primeira semana de outubro, certo? Então, se você está interessado, se inscreva nas nossas mídias, nos procure no Instagram Dr. Paulo Viesli para se inscrever para a Semana do Coração, a 18ª edição da Semana do Coração. E aí então, Paulinho, entrando... Antes do senhor entrar no tema e lhe cortando um pouco, deixa eu só passar de novo aqui os WhatsApp para a galera entrar em contato, para fazerem perguntas sobre o tema hoje, tabagismo, cigarro. Vamos lá. 981101140, o Telesul, WhatsApp Rádio Cruz Alta, 981101140. Pode ser nas redes sociais do Dr. Paulo, que está lá no Instagram, ou no Facebook da Rádio Cruz Alta, que está sendo transmitido simultaneamente, ou então direto no WhatsApp do Coração, o 99164-4534. 99164-4534, doutor. Quero saber, e esse cigarro, hein? Fala, doutor. Pois é, o tabagismo. Então, nós já conversamos sobre hipertensão, nós já conversamos sobre a atividade física, exercício físico, nós já conversamos sobre dicas de sono, boa alimentação, né? Nós já conversamos também sobre ansiedade, bastante sobre ansiedade, e isso é muito importante. Então, são as coisas que mais nos atingem. Agora, então, hoje, nós vamos falar sobre o uso do cigarro, né? O uso do cigarro, esse recado é tanto para você que ainda fuma, você que quer parar de fumar e você não consegue parar de fumar, nós vamos dar algumas dicas. E você que convive com o fumante, tá? Lembrar que quem convive com o fumante tem os mesmos riscos de quem fuma, tá? Então, se seu marido ou sua mãe, os seus filhos fumam dentro de casa, você está também correndo os mesmos riscos de quem fuma. É chamado o fumante passivo. Então, nós temos o fumante ativo, é aquele que fuma cigarros, tá? E o fumante passivo é aquele que está junto, e junto está absorvendo a fumaça do cigarro. Fumaça, cigarro aí e similares, né? O cachimbo, charuto, cigarrilhas, né? Essas coisas todas aí que usa tabaco. Palheiro também, o palheiro... Palheiro também, Paulinho, palheiro também. E as pessoas acham que palheiro é inocente. Não, não é. Não é inocente, é um cigarro primitivo, tá? Depois que industrializaram o palheiro, virou cigarro comum, mas cigarro é cigarro, palheiro é palheiro, tudo é a mesma coisa e as coisas são piores. Palheiro é pior porque não tem filtro, tá? Não tem filtro, e o cigarro comum também é altamente arriscado. Então, o que é o tabagismo, né? Obviamente que a palavra já diz, tabagismo é aquela pessoa que fuma qualquer coisa, tá? Ela fuma cigarro, tá? E quantos cigarros, né? Qualquer cigarro. Então, por exemplo, o efeito de um cigarro dura no nosso organismo 3 horas. 3 horas, tá bom? 3 horas. Então, o efeito do cigarro. Quais são as substâncias que existem dentro de um cigarro? Tem a nicotina, o alcatrão, tem mais de 1000 espécies de substâncias, mas as principais é o alcatrão e a nicotina principalmente. E o que a nicotina produz no nosso organismo? A nicotina, ela acelera a nossa frequência cardíaca, ela dá vasoconstrição, ou seja, ela fecha as artérias, ela constringe as artérias, né? Deixa as nossas artérias mais enrijecidas, mais duras, né? E atingindo as nossas artérias, ela vai atingir o corpo inteiro, tá? Então, o cigarro, ele atua no nosso corpo inteiro. Por quê? Porque no nosso corpo inteiro, todo o nosso corpo, ele é
irrigado com o nosso sangue através das nossas artérias, então no coração, nos olhos, né, nos rins, né, em todo o nosso organismo, nas mãos, nos pés, etc. e tal. Então, todo o nosso organismo, nós temos bastante artérias, né? E à medida que as artérias vão se dividindo, elas se formam um nome chamado arteríolas. E mais fininhas ainda, capilar, que é mais fininha que um cabelo. E ali o sangue vai circulando. E nesses fininhos, chamado capilar, e que é mais fininho que um cabelo, que é chamado capilar, ali principalmente que a nicotina atua. E atua interferindo no nosso metabolismo. Ela interfere na coagulação, então a pessoa tende a ter problemas mais de coagulação, a de ter problemas de embolia, de trombose nas pernas, né, que é os coágulos nas pernas, trombose no pulmão, né, que fica coágulo no pulmão, né, então isso é muito comum. Também aumenta a quantidade de varizes, a pessoa fica com mais varizes, que é o retorno do sangue venoso, né, isso é bastante complicado. Também ele interfere no funcionamento desses vasinhos chamados capilares que eu falei, que ele diminui o diâmetro. Ele diminuindo o diâmetro, então ele aumenta a resistência lá dentro do nosso organismo. E aumentando a resistência do nosso organismo, ele dá essa vasoconstrição. E essa vasoconstrição aumenta a nossa pressão. De tantas pessoas que não têm a doença hipertensiva, como naquelas que têm a doença hipertensiva. Então, ela aumenta a pressão. Então, nós já vimos que aumenta a pressão, ela interfere na nossa coagulação e ela também interfere nas células, nas nossas células de defesa, nos nossos leucócitos, diminuindo a capacidade de defesa, ou seja, diminuindo a nossa imunidade, diminui a nossa imunidade. E ainda o cigarro atua diretamente dentro do nosso pulmão, diretamente no nosso pulmão. Lá dentro do nosso pulmão tem uma estrutura chamada alvéolo e ali que o ar é trocado. Entra oxigênio e sai gás carbônico. É ali que é trocado. E à medida que a gente vai fumando, então a nicotina vai se depositando nessa estrutura chamada alvéolo, que é composta por várias células, vai envelhecendo, né? Vai envelhecendo. E esse envelhecimento vai dificultando a troca de oxigênio e gás carbônico. Então, vai dificultando entrar o oxigênio e vai dificultando sair o gás carbônico, deixando o pulmão mais envelhecido, que é chamado aí enfisema. Ou então o pulmão vai ficando mais doente, os bronquíolos, os brônquios, que são as estruturas que levam o ar até lá o pulmão, né? Chamados brônquios. Aí criando uma doença chamada bronquite do cigarro. Então, para quem fuma, invariavelmente ou vai ter bronquite ou vai ter enfisema. E ainda um outro problema, que o cigarro acaba também envelhecendo as células do pulmão, e esse envelhecimento das células de pulmão, essa célula mais envelhecida, ela pode se transformar. E quando ela se transforma em câncer. Então, mais uma doença que pode dar no nosso pulmão. Além do enfisema, dificuldade para respirar, dá a bronquite, que é a inflamação dos nossos brônquios, também ela pode dar câncer. Então, se o camarada não morre de câncer, ele vai morrer de enfisema ou vai morrer de bronquite. E lá no nosso cérebro, né? Lá no nosso cérebro, porque nosso cérebro também tem vasos, também tem artérias, né? O que acontece com o envelhecimento das artérias do nosso cérebro? Dá o derrame, né, gente? Dá lá isquemia cerebral, Paulinho, viu? É aquele negócio lá que a pessoa lá perde a função do braço, perde a função da perna, não consegue mais falar, que é chamada derrame. Já conhece alguém com derrame que fumou, Paulinho? Sim, e muitas pessoas. Já conheci pessoas também que morreram devido ao cigarro. É incrível. O cigarro deixou a condição de saúde debilitada e a pessoa daí teve problemas, outros problemas consequentemente por causa do cigarro. Respirava mal, não
oxigenava o cérebro, enfim, outras coisas mais. Exatamente isso aí. Então aí no cérebro acaba dando então o derrame, que é a isquemia cerebral. E a pessoa não fica legal, né? Ela fica com... Às vezes, fica sequelada. Se a fisioterapia não ajuda, em alguns casos, fica pro resto da vida, né? Dependendo do tamanho do derrame, ela pode até morrer no próprio derrame, né, Paulinho? Dependendo da área comprometida. Aí descendo da cabeça pro coração, como envelhece as nossas artérias, né? Envelhece os nossos vasos, envelhecendo os vasos do coração, propicia aquela doença chamada doença coronariana, que vai produzir ou angina, que é dor no peito, ou então o infarto, vai produzir o infarto agudo do miocárdio. Tá? Então, no cérebro, isquemia cerebral, também ela produz atrofia cerebral. A atrofia cerebral pode dar, demência precoce. Tá? Demência precoce facilita a doença de Alzheimer, que é uma demência também, né? Então pode dar isquemia, demência precoce, Alzheimer, né? No nosso coração pode dar ali infarto agudo do miocárdio, aumentar a nossa pressão, diminuir a nossa imunidade, facilitando infecções. Tá? Facilitando infecções, diminuir o tempo das nossas artérias, produzindo então dificuldade vascular periférica do modo geral e acometendo o nosso pulmão, né? Produzindo enfisema ou bronquite ou até câncer. E sem contar que o cigarro pode produzir também câncer em outros lugares, não só no pulmão, boca, língua, né? E também nos rins. Produzir câncer de rim. Enfim, o cigarro é uma droga, é muito ruim, é deletério e mata. Mata mesmo. Enquanto a pessoa não estiver morta, traz sérias sequências, sérias consequências, sérias sequelas. Não bom. O cigarro é algo não bom. Eu fico bem preocupado com os meus filhos, o Vitor vai fazer 22, tem 21, e o Renato de 19, que essa gurizada vai para as festas, acabam fumando, né? Acabam fumando nas festas, porque os jovens, uma das maneiras dos jovens melhor se identificar é através do cigarro, infelizmente. E é nessa idade que eu fico bastante preocupado com a gurizada, porque as estruturas do nosso corpo, nessa idade, dos 14 aos 25 anos, ainda são muito jovens, ainda estão em crescimento, ainda estão se produzindo na fase de maturação. Então, e o camarada já está colocando cigarro ali com a nicotina, né, o alcatrão, e ali já tornando as células mais envelhecidas. Você duvida que o cigarro traz envelhecimento precoce? Você duvida? Se você duvida, compare o rosto de uma pessoa que fuma com o rosto de uma pessoa que não fuma, com a mesma idade. Com a mesma idade. E o que você vai notar? Você vai notar o rosto muito mais envelhecido, com muito mais rugas, muito mais debilitado. Parece que o rosto parece que fica mais escuro, né? Fica mais escurecido. Dentição, assim, o rosto em si. Fica assim. E você pode até comparar com a ponta dos dedos, né? A nossa ponta dos dedos, ela é rosa. Tá? Ela se você aperta e solta, ela é roseada. Agora, da pessoa que fuma, ele é um rosa acinzentado. É um rosa acinzentado, né? O meu irmão fuma, o José Luiz, o mais velho, fuma, e eu converso com ele, converso, para ele largar de fumar. Então ele larga, volta, e eu continuo no pé dele para ele parar de fumar. Então, geralmente, quem fuma tem de 15 a 20 anos a menos comparado com aquele que não fuma. Doutor, eu fico preocupado, sabe o quê? É porque, puxa vida, né? Todo mundo diz que cigarro faz mal, que é um vício, que é difícil largar depois que tem o hábito. E mesmo assim as pessoas continuam fumando. Os jovens vão para o cigarro, às vezes pela questão do relacionamento social, das tribos, né? Por que acontece isso? É tão ruim, porque eu já vi especialistas, inclusive meu amigo, que diz assim, ó, com cigarro eu não negocio. Cigarro é não. Então, isso é um... gaguejei agora. É porque eu falei com o especialista e o especialista é ele, né? Isso aí. Eu lembrei de uma frase que ele falou... Cigarro não tem negócio. Exatamente. Mas graças a Deus não é o meu problema. Mas eu ouvi essa frase uma vez do doutor conversando com pacientes e tal, né? Numa conversa exatamente sobre a questão do cigarro.
É por causa disso aí, Paulinho, é o seguinte, ó, o problema do cigarro, além de causar todo esse problema, ele causa de uma maneira insidiosa. O que é isso? Uma maneira muito lenta. Então não é um cigarro que vai te dar câncer, mas é à medida que tu vai fumando, nos dias, semanas, meses, anos, você está correndo risco. Então, à medida que vai correndo os anos, como a pessoa não sente nada, eu não sinto nada. Então ela continua fumando. Então ela vai fumando, porque não sente nada. Só o problema é que quando começa o enfisema, quando começa o bronquite, ou infarto, ou o camarada já tem um câncer, é irreversível. E isso depende muito da genética de cada um. Por exemplo, tem pessoas que com 10 anos de cigarro já está com o pulmão bastante comprometido. E é irreversível. Ou seja, se tu tem lá 18 anos e fumou 10 anos, com 28 anos já tem um grau de comprometimento grande. Por isso que quanto mais cedo fuma, pior é. Porque pega o pulmão mais imaturo. O pulmão ainda está amadurecendo. As nossas estruturas estão amadurecendo e você já está crescendo com um agressor ao nosso organismo. Você já está agredindo o nosso organismo, né? Você fica agredindo. Então, você já tem esse problema, né? Então, por isso que as pessoas continuam. Aí, ainda assim, as pessoas têm o vício do cigarro ou a dependência psicológica. Nós falamos aqui, Paulinho, há umas 3 semanas atrás, que as pessoas ansiosas, né, que têm a neurose de ansiedade, elas acabam, de alguma maneira, substituindo a ansiedade por alguma coisa. Então, tem pessoas que têm ansiedade que ficam trabalham demais, ou por limpeza, né, ou por jogo, ou por bebida alcoólica, ou por cigarro. Nesse caso aqui, o uso do cigarro. Então, a pessoa, ela usa o cigarro como uma espécie de bengala para dar uma balanceada no cigarro, para dar uma diminuída no cigarro. Tanto que algumas pessoas dizem que não gostam de parar de fumar, que engordam muito. Por quê? Porque ela substitui o cigarro por comida. Que nem eu falei para vocês, a ansiedade, algumas pessoas substituem a ansiedade por alguma coisa, né? Então, ela vai não mais fumar, mas em relação ela vai comer mais. Se come mais, engorda mais. Por isso que engorda. Então, não é o fato do parar de fumar que engorda. É o fato de parar de fumar e comer demais, substituiu o cigarro por comida e acaba comendo mais. E ainda muitos de nós que acabam fumando e usam a bebida junto, usam o álcool junto. E nós já falamos também que o álcool em excesso ou o álcool em uma quantidade a mais do que o ideal, né? A mais do que a dose máxima. Então, é o segundo agressor que nós temos. Então, além do cigarro, tem o álcool. Então, quem bebe e fuma, a questão aí é pior, é muito pior. E algumas pessoas acabam dizendo assim, eu conheço lá o seu João da Vila Rocha, que tem 90 anos e continua fumando. Mas aí eu pergunto de volta, quantos são o seu João com 80 e 90 anos você conhece que ainda continua fumando? Raros. Muito poucos. Por quê? Porque a maior parte das pessoas que fumam desde a juventude não duram até os 60 anos. E se duram até os 60 anos, são bastante dependentes, depende de oxigênio em casa, tem uma dificuldade enorme para caminhar, porque o pulmão está prejudicado, é onde entra o nosso ar. É que nem uma gaita, né? Como é que você toca a gaita? Tem o fole da gaita e os botões e as teclas. Então, se não tem ar dentro, a gaita não funciona. Nosso organismo é assim, tem que entrar o ar dentro do nosso fole, que é o pulmão, e se o pulmão estiver envelhecido, não entra o ar suficiente, adequadamente. Para isso, essas pessoas têm que usar oxigênio a domicílio. Gente, e até para fazer cocô é um baita problema, porque a pessoa precisa de ar para ter fôlego para fazer o ritual defecatório, de fazer o cocô, e ela não consegue até ter essa força de tão sério que é. Então a pessoa, a partir dos 50 anos, que tem enfisema ou que tem bronquite crônica, tem dificuldade para trabalhar,
Bastante dificuldade para trabalhar, dificuldade para namorar, para fazer amor, para fazer sexo, tem uma grande dificuldade também, para fazer um exercício, né, para subir uma escada, tem bastante dificuldade. O próximo passo, se ainda não morreu, é na dependência de oxigênio, né? E se ainda não morreu de enfisema ou de bronquite, tem sério risco de ter câncer de pulmão, que é um dos cânceres mais difíceis de tratar, é o pulmão. Por quê? Porque o nosso pulmão ele tem bastante irrigação e ele dá células metastáticas, ou seja, células filhas de câncer para todo o nosso organismo, cada vez envelhecendo mais, Paulinho. Eu vejo que fumar não é nada bom mesmo, hein? Nada bom. Bem, nada depois do bom. intervalo eu quero saber o seguinte, mas e quem fumou e está nos ouvindo hoje e resolveu tomar uma decisão de realmente mudar o hábito? Tem como sair dessa cilada? Tem como sair. Tem como sair sim, e a pessoa, se ela quiser, ela consegue. Consegue sim, Paulinho. O senhor dá umas dicas depois do intervalo? Nós tem muitas dicas e as dicas funcionam. Isso que é bom. Quando funciona é bom. Então tá bom. Vamos pro intervalo comercial? Vamos ao nosso intervalo. Tá bom, 981 10.140 para você participar do Fala Doutor, aqui na Rádio Cruz Alta, 981 10.140 ou 99164 4534 ou nas nossas redes sociais para fazer a sua pergunta. Já voltamos com Fala Doutor. Já voltaremos com Ponto Crítico. 9h43, 9h43, a Rádio Cruz Alta está apresentando Fala Doutor com o Dr. Paulo Viesseli. Mas eu tenho que dar um recado aqui antes do doutor voltar a trazer as informações. O Maximiliano dos Santos está precisando de sangue. As doações podem ser feitas diretamente no Hemocentro aqui em Cruz Alta. A família não nos passou a informação de qual tipagem sanguínea, mas quando você chegar lá no Hemocentro, diga então que o sangue é para o Maximiliano dos Santos. Doutor Paulo, eu tô ficando preocupado, que eu tenho um monte de amigos que fumam e difícil fumar. Eu acho muito complicado quem fuma, né? Porque o cheiro fica insuportável para quem não fuma. E acho muito complicado também para as pessoas que não fumam acabar fumando passivamente, né? Nessas épocas de alergia, então tu começa a tossir. Eu lembro um dia que eu estava na rua, feliz porque tinha passado as irritações alérgicas, respirando um ar puro, chegou um fumante perto de mim e voltou toda a alergia, comecei a tossir de novo. E aí ele, mas tu tá ruim da garganta? Não, tô ruim do cheiro do teu cigarro, entendeu? Doutor, é difícil parar, né? Depende, tá? Se a gente quer, é fácil. Se a gente titubeia, é difícil, como tudo na vida. A gente, quando quer uma coisa, a gente bota na cabeça, a gente consegue. A gente, quando não quer alguma coisa, quando a gente titubeia, qualquer desculpa é desculpa. Antes de mais nada, quero dar aqui um grande abraço, um grande bom dia o seu João Antônio Couto, ali morador da Lúcio Dias, ali na Vila Lisabel. Ele está muito contente porque ele fumou por 30 anos, conseguiu parar e ele notou o quanto que isso melhorou a vida dele, Ele estava nos contando agora aqui pelo telefone que a vida dele com cigarro era uma coisa e agora é bem melhor. Ele é mais ativo, né? Ele consegue fazer suas atividades da vida diária muito melhor. Então, seu João Antônio Couto, muito obrigado pela sua participação. Parabéns, né? Parabéns, exatamente. Parabéns ao senhor aí que conseguiu, inclusive ele trabalha até junto os AAs lá, dando apoio à gurizada lá. Pessoal, então é o seguinte, claro que de vez em quando um cigarro de brincadeira aqui, um cigarro de brincadeira ali, não é problema. O problema é se nós tivermos hábito com o cigarro, tá? Lembrando a vocês que um cigarro dura 3 horas. Então, se você, em brincadeira, fumar 3 cigarros, você já comprometeu 9 horas da sua vida, tá? Então, se você fumar 3 cigarros por dia, então 9 horas já tem efeito do cigarro. Interfere na pressão, na coagulação, na circulação e você vai envelhecendo aos poucos, né? Claro que à medida que aumenta a quantidade, é pior ainda. Então imagina 10 cigarros por dia.
Dá 30 horas, o dia tem 24, então já está aí comprometendo. Sendo que a gente dorme de 6 a 8 horas, então você tem aí de 12 a 18 horas fumando, né? Não, então não pode essa quantidade toda. E tem pessoas ainda que, em vez de 10, fumam uma carteira inteira, 20 cigarros. E tem pessoas que fumam 2, 3, 4 carteiras. Eu não sei como consegue fumar tanto. Por dia. Tem gente que fuma uma carteira 2 por dia. E não tem jeito, cigarro é cigarro, assim como água é água, cigarro é cigarro. Como assim? Não existe cigarro mais fraco e nem cigarro que prejudica menos, tá? Então, não caia nesse conto de fadas. E a indústria tabagista, ela é malandra, ela costuma botar mentolado no cigarro para deixar mais leve, mais gostoso, com um gostinho doce, tá? Elas costumam botar também sabor de chocolate ou sabor de menta, chamado mentolado, que é proibido. Que é proibido justamente para evitar o estímulo ao uso do cigarro, tá? Então cigarro é cigarro, então não tem essa coisa de cigarro com um filtro maior ou com um filtro mais não sei o quê. Então pode inventar o que quiser para amenizar o cigarro. Embora possa amenizar o cigarro, mas não ameniza os efeitos colaterais. Ou seja, ele é cancerígeno, mata, a pessoa envelhece de 15 a 20 anos, não tem jeito, tá? Não tem jeito. Mesma coisa. Narguilé. O narguilé... Bem, vamos por partes. Primeiro o eletrônico. Então vamos por partes, né? Como diz o Jack Stripador. O cigarro eletrônico, a Anvisa proíbe o consumo e venda e comercialização. A Anvisa proibiu, é proibido, tá? Os meus guris estavam usando esses cigarros eletrônicos e eu falei assim, buenas, então se vocês estão tendo dinheiro para comprar cigarro eletrônico e perfil, então não tem por que aumentar a mesada quando vocês me pedem aumento, né? Ou então não tem por que me pedir extra. Então eu comecei a cortar e aí, de fato, eles sentiram no bolso e aí então eles pararam de usar o cigarro eletrônico, tá? Tem problemas, cigarro eletrônico não é inocente, a Anvisa proíbe a comercialização e uso, tá? Então não faça isso, não deixe os seus filhos usarem também. Doutor, o pessoal fala que o cigarro eletrônico ele é mais prejudicial que o cigarro normal. Eu não sei dizer se é mais, porque os estudos não mostram isso, Paulinho. Mas são os mesmos efeitos, tá? Os mesmos efeitos, e a Anvisa, ela proíbe, tá? A comercialização, né? Ela proíbe. E vamos ao narguilé, o arguil ou narguilé, que é aquela maneira, aquele instrumento árabe, né, de fumar. Não só árabe, mas todos os povos muçulmanos gostam de fumar. Eu já fumei na arguil, que é muito gostoso, né, e é muito legal. Só que ele potencializa em 20 vezes, tá? Então, uma sessão de arguil é como se fosse ali uma carteira inteira de cigarro em uma sessão, em uma fumada baforada ali de arguil e narguilé. É mesmo? Uma sessão de arguil equivale a uma carteira de cigarro. E os efeitos cigarros nocivos os mesmos? Os mesmos. Sem contar ainda que durante o arguil no narguilé, embora a fumaça passa pela água, né, ainda há resquícios de carvão, do carvão que é a brasa, que faz a brasa do cigarro lá, do arguil, que tem nos pulmões. Você pode sentir na boca, você sente na boca os pedacinhos da brasa. Então, se você sente na boca o pedacinho do carvão, melhor, não brasa, mas no carvão, imagina indo lá dentro pro pulmão. Não pode ir carvão para o pulmão, que por isso que é pior o arguil. Então, cigarro de hipótese alguma, o charuto, cigarrilhas, cachimbo, a mesma coisa. Por quê? Porque a base é o tabaco, né? E o tabaco possui ali a nicotina e o alcatrão e mais de 1000 substâncias. Então, evitar o máximo. Então, como evitar? Essa é a pergunta, né? Como evitar? Nós temos algumas dicas. Vamos lá. Em primeiro lugar, você tem que estar conscientizado que tem que parar de fumar. E você tem que querer parar de fumar. É a primeira dica.
Tá? Então você tem que estar consciente que o cigarro é prejudicial e você tem que estar consciente que você vai parar de fumar e você quer parar de fumar, certo? Então tá, isso tem como a gente solucionar. De que maneira? Então vamos lá, a primeira dica. Então escolha uma data mais ou menos aí de 15 a 20 dias e você determine que aquela data você não vai fumar mais, tá? Você não vai fumar mais. Então, por exemplo, de 10 a 15 dias, você determine uma data e aquela data não pode fumar mais. Então, de hoje até a data que você escolheu não fumar mais, você vai fumando aos poucos, vai diminuindo aos poucos. Mas o principal é evitar o hábito com o cigarro, o hábito. Porque o hábito é uma das coisas que mais dificulta o vício, né? Que mais facilita o vício, né? O hábito. Como assim? De manhã cedo levantou, escovou os dentes, tomou um cafezinho preto e cigarro, tá? Então isso cria hábito. Então todos os dias tu usa cigarro e o café. Após o meio-dia, cafezinho, cigarro, junto com uma cerveja, cigarro, junto com um amigo, cigarro, né? Trocou de sala, cigarro, intervalo de horas do trabalho, cigarro, intervalo entre uma atividade e outra, cigarro. Então você vai criando hábitos. Então a primeira coisa é modificar os hábitos, tá? Uma das coisas que mais dificulta largar o cigarro é justamente o hábito. Porque o cigarro em si, a nicotina em si, ela dura 7 dias no nosso organismo. 7 dias, sim, dura 7 dias no nosso organismo. Então, se você fumar hoje, daqui a 7 dias você não vai ter mais nada. 7 dias, tá? Então, olha só, ele tem um efeito... Um cigarro. Ele tem um efeito de 3 horas no nosso organismo, mas os metabólitos, os catabólitos ficam circulando por 7 dias, tá? Então, você tem que parar. É por isso que a gente dá uma data de 15 a 20 dias. Então, o principal aí é você combater os hábitos, tá? Combater os hábitos. Tipo assim, almoçou, cafezinho, cigarro. Então, o que você faz? Já que você tá reduzindo o cigarro, escolheu uma data, que é a primeira dica. A segunda, você vai reduzir o uso dos cigarros. Então, você escolhe um lugar para fumar, tá? Tipo assim, lá no pátio da tua casa. Se mora em apartamento, lá embaixo na rua. E se você mora em casa, lá no pátio da casa. Se a casa não tem pátio, lá na rua. E só pode fumar lá, que é chamado fumódromo. Só pode fumar lá. Então, você vai reduzindo a quantidade de cigarros dentro dos seus hábitos, modificar os hábitos com o cigarro. E se tiver que fumar, vai fumar no fumódromo, ou seja, fora de casa, lá no pátio ou na rua. Só pode fumar lá. Então, de manhã cedo, levantou, fez a higiene, tomou um cafezinho preto, deu vontade de fumar. Se tiver que fumar, é lá no fumódromo, tá? Agora, de preferência, evitar o cigarro. E aí, então, interessante você tomar o café preto do teu hábito meia hora depois, ou tomar antes, ou até inclusive trocar a sala aonde você toma o cigarro. Você toma o café, desculpa. Então, se você está na cozinha e você tem o costume de tomar o café na cozinha e fumar, então você vai tomar o café na sala e se tiver que fumar lá no fumódromo, sem o café. Então, modificar os hábitos. Assim é no almoço, no trabalho, com os amigos. Por exemplo, se você está recebendo amigos seus na sua casa e eles fumam, você manda os teus amigos lá no fumódromo e tu não vai. Eles vão lá fumar lá no fumódromo, tá? E você não vai lá com eles. E você tem que dizer para eles que você está em processo de parar de fumar e que eles têm que respeitar e te dar força, porque amigo é amigo. Amigo não é amigo da onça. E amigo não tem essa história de amigo e canoa furada. Então, se os teus amigos fumam e são realmente teus amigos, eles têm que respeitar o fato de você parar de fumar e você vai fumar. Eles vão fumar lá no fumódromo e você fica ali. Papo vai, papo vem. Se der vontade de fumar, tu vai fumar lá no fumódromo sem os amigos. E eles ficam lá esperando. E não deixe os teus amigos fumar dentro de casa, só lá no fumódromo. Em relação ao uso concomitante de bebida e cigarro, tá? Então, se você tem essa mania de beber e fumar ao mesmo tempo, então o cigarro é só lá no fumódromo, sem a bebida. E se você está tomando uma cerveja, tome a cerveja, mas não fume. Então tem que dissociar
todas as ações que você está fazendo com o uso do cigarro, dissocie, né? Mude os hábitos, tá? Então isso ao longo do dia, né? Em casa, de manhã cedo, no almoço, à noite, em casa, no trabalho, nos finais de semana, tá? Então esse ritual dura de 15 a 20 dias, então é o tempo suficiente para, depois de 7 dias, não tem mais efeito do cigarro nenhum. Não fume mais, não peça emprestado cigarro, nenhuma fumadinha, não compre, e tudo em casa que tu tiver de cigarro, tá? Tipo cinzeiro que lembra cigarro, carteirinha, coisinha, chaveiro, tudo elimine dentro de casa qualquer coisa que faça lembrar você de cigarro. Então, são dicas bem importantes que pode ajudar a você a parar de fumar. Então, vamos lá. Então, dê um prazo de 15 a 20 dias, dica número 1. Dica número 2, mude os hábitos com o teu cigarro, preste atenção, tudo que você usa fumando, modifique. Escolha um lugar único para fumar, chamado fumódromo, fora de casa, no pátio ou na rua, e só pode fumar lá. Certo? Até com os amigos, se a bebida alcoólica, mesma coisa, tá? Dissocie isso aí. Explique para a sua família, explique para os seus amigos que você está em processo de parar de fumar e que você precisa de ajuda. Ou seja, os amigos não fumem junto contigo, não fume dentro da sua casa, e se for te visitar, só lá no fumódromo. E se você tiver que fumar, fume lá no fumódromo sem os amigos, ou seja, quebrando os hábitos, tá certo? Não compre, não dê uma tragada, elimine qualquer objeto que lembre cigarro. A chance de parar de fumar com essas dicas é 60%. 60%. Então, é uma chance bastante elevada. E se você não conseguiu com todas essas dicas, se você tentou e não conseguiu, você pode consultar com um clínico geral, você pode consultar com o seu médico da sua SF ou com um médico da sua preferência, e temos remédios. Nós temos um remédio que auxilia a parar de fumar. Por questões comerciais, por questões éticas, eu não posso falar o nome do remédio aqui, mas é bastante usado. Eu uso muito e com sucesso. Então, se você, com todas essas dicas que eu estou dando, mais o uso do cigarro, o uso desse remédio, ele então auxilia aí e dá uma taxa de sucesso em torno de 90% para parar de fumar. Por que não é 100%? Porque a gente depende da boa vontade do camarada. A gente precisa da boa vontade do camarada. A gente depende da gente. Sim, vamos para um rápido intervalo aí do Notícia na Hora Certa? Rápido intervalo. Certo, então. 9h59 e 30 segundos. Em 30 segundos, o Notícia na Hora Certa, na Rede Gaúcha Sat. E aí o doutor volta, na última parte do programa, respondendo as perguntas para você que está mandando aí as perguntas. Em instantes, aqui na Rádio Cruz Alta, Fala, doutor! Já voltaremos com Ponto Crítico. Você está sintonizado na Rádio Cruz Alta, onde a primavera chegou com tudo. A sua rádio, no clima da estação. Primavera. Rádio Cruz Alta, a sua rádio, em toda a estação. Informação, credibilidade, responsabilidade. Informação que você confia. Rádio Cruz Alta. Pode confiar. A Rádio Cruz Alta vai te informar. Cartórios de protesto. O jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Notícia na hora certa, 10h01. Mais de 400 pessoas estão fora de casa em Eldorado do Sul e na região das Ilhas, em Porto Alegre.
Estados e prefeituras contrariam o Tribunal de Contas da União e ocultam gastos de 5 bilhões e 400 milhões de reais recebidos através de emendas parlamentares. Ministro da Justiça, Flávio Dino, descarta a possibilidade de uma intervenção federal na Bahia para conter a onda de violência no estado. Tempo instável na capital, agora com as 17 graus. Vai chover em todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. A cobrança de dívidas de até 1 ano é gratuita com os cartórios de protesto. Acesse protestors.com.br. Trânsito. Atenção para a sinaleira da Dr. Flores com a Salgado Filho fora de operação no centro de Porto Alegre. A EPTC atende 2 acidentes na zona norte da capital. Um na Manuel Elias, próximo à rua 6 de novembro, e outro também envolvendo 2 carros na Plínio Crefe, passando a Elvio Antônio Filipeto. Ainda tem lentidão na Freeway devido a obras após a saída de Cachoeirinha no sentido litoral capital. A Freeway entre as 2 pontes em Porto Alegre também com grande movimento e lentidão. Tem içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba iniciando em instantes. Com informações do trânsito, Tiago Bittencourt. Destaque da hora. Nível do Guaíba avança e provoca alagamentos em município da região metropolitana. Em Guaíba, a régua que marca o nível no terminal do Catamarã segue com 2,46 metros e chegou a ser de 2,5 na madrugada. Acima de 2 metros já começa a invadir algumas áreas da cidade. As avenidas Beira-Rio e João Pessoa têm pontos de alagamento e há registro de inundações em outras ruas dos bairros. A Defesa Civil contabiliza cerca de 40 pessoas afetadas pela cheia, que estão em casas de parentes e outras ainda permanecem nas residências. 3 foram encaminhadas para uma casa de passagem da Prefeitura. Até às 9 da manhã de hoje, nenhum horário do Catamarã tinha sido afetado, mesmo com a água balançando a plataforma de embarque. Para a Rádio Gaúcha de Guaíba, Ian Tâmbara. O total de pessoas atingidas por desastres ligados a chuvas no Brasil e o número dessas ocorrências atingiu em 2022 o ápice em 10 anos. As informações são da Defesa Civil Nacional. Foram 890 mil pessoas impactadas no período, considerando mortes, feridos, enfermos, desabrigados, desalojados e desaparecidos. Um número 150% maior que em comparação a 2012. Em 2022, a população afetada foi atingida por 2.576 registros de chuvas intensas, enxurradas, alagamentos, inundações e movimentos de massa, um aumento de 402% em relação a 2012. Cartórios de protesto, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 11 horas. Para a Rádio Gaúcha, Maikio Guimarães. Estamos de volta com o Ponto Crítico. Estamos de volta com o Fala Doutor, momentos finais do programa de hoje. Nós temos mais 6 minutos para o término do programa. Hoje o tema foi tabagismo, né, doutor Paulo? E tem algumas questões aqui, perguntas. O senhor quer responder algumas perguntas? Vamos lá, vamos responder as perguntas. Então nós demos as dicas. Se as dicas não surgirem efeito, você pode conversar com o seu médico da SF, seu clínico geral, que tem remédio, tá? O remédio é mais barato, bem mais barato que o custo do cigarro e mesmo assim o Sistema Único de Saúde fornece o remédio para parar de fumar. Ou seja, se você tem motivos para parar de fumar, não tinha motivos para parar de fumar, agora você já tem todos os motivos para parar de fumar, tá? Faz mal para a saúde, tem tratamento, tem dicas e tem remédio. É só você querer. Em querendo, a gente pode. Então, boa sorte para você e a gente vai, ao longo das semanas no programa, você vai interagindo conosco e a gente vai te estimulando, vai te ajudando, vai dando mais dicas aí. Vamos às perguntas, Paulinho? Vamos lá, então. Eu tenho algumas questões aqui que vieram através do 98110.140, o Telesul, o WhatsApp Rádio Cruzal. Tem questões de perguntas e tem elogios, tá? Primeiro, a Indy Mello quer dizer que está assistindo o programa, ela é doadora de sangue e vai lá doar ao Maximiliano. Parabéns, Indy, por essa atitude. Quem também está nos ouvindo é a Neiva Zambra. Ótimo programa, parabéns, doutor Paulo. Estou na escuta todas as segundas.
Tem uma outra mensagem aqui, que essa aqui é animadora, e não são as perguntas ainda. É do nosso ouvinte, o Marcos. Bom dia, Paulinho. Tudo bem? Minha mãe, Dona Maria Souza de Souza, é paciente do Dr. Paulo Viesli. Ela está mandando um abraço para ele. Ela está ouvindo a rádio, o Dr. Paulo, e ela disse que é para dizer que o Dr. Paulo é o médico dos médicos e é o melhor médico do Brasil e do mundo. Olha só, hein? Que elogio, hein? Esses dois são muito queridos. Muito obrigado a vocês dois. Obrigado aí, Dona Maria. Obrigado aí, Marco Antônio. Obrigado pela audiência de vocês. Fico muito contente com vocês, né? De alguma maneira poder ajudar vocês na vida de vocês, uma vida um pouco melhor, né? Muito obrigado, Paulinho. Aproveitando, tem a dona Marli Rodrigues, que mandou aí um ato para nós, dizendo que infelizmente o paizinho dela fumava e tinha enfisema e sofreu bastante. Então um abraço para a senhora. Muito obrigado pela sua audiência. Neiva Zambra, obrigado aí para toda a família Zambra lá da Vila Rocha, que está sempre atento conosco. Muito obrigado pela sua participação. Um abraço aí pro Valdir, tá? Um abraço aí pra Heloísa, todos vocês aí da família Zambra, que eu gosto muito aí. A Jussara Beck, a nossa amiga Jussara Beck. Tá ouvindo, né? Tá ouvindo nós aí também. Grande abração pra você, Jussara guerreira. Jussara é uma grande guerreira que ajuda muita gente aí na nossa cidade aí. Jussara, ela tá perguntando quando que vai ser a palestra da Semana do Coração. Muito bom ter falado. Vai ser então no dia 3 de outubro, né? Uma terça-feira, 3 de outubro, vai ser a grande palestra da Semana do Coração na Câmara dos Vereadores, às 19h30. É isso aí, né? Chamada de Noite Científica, né? A Noite Científica, é chamada ali, a Noite Científica ali, que é a grande palestra ali, tá? O nome da palestra é uma palestra pomposa, mas eu vou ensinar, a bem da verdade, as pessoas a ganharem 20 anos de vida com 3 centavos. Como assim? É isso mesmo. 20 anos de vidas com 3 centavos. Eu vou ensinar as pessoas a ganharem 20 anos de vida, tá? Com um custo de 3 centavos. E ainda podendo economizar muito dinheiro, tá, Paulinho? Então, não perca essa grande palestra. Não é pirâmide, né? Não é pirâmide. Não é pirâmide e nem milagre. É fato. E não é milagre, é fato, tá? Eu vou ensinar as pessoas a ganhar de 15 a 20 anos de vida, gastando aí 3 centavos e ainda economizando. Como pode gastar 3 centavos e economizar muito dinheiro, tá? Então não perca, dia 3 de outubro, na Câmara dos Vereadores, 19h30, uma grande palestra sobre dicas de uma vida muito boa. Doutor, em 30 segundos, tá? Tá terminando o tempo. A Mônica Mello e a Cirlei também fazem exatamente a mesma questão. Falam sobre os cigarros eletrônicos. A Mônica Mello quer saber quais são os malefícios dos cigarros eletrônicos e a Cirlei pergunta se é proibido, por que é fabricado? Bom, assim, Cirlei, eu vou te responder. O cigarro é tão maléfico e tem a indústria tabagista. Eu, por exemplo, se fosse realmente presidente do país, eu ia fazer uma lei que as indústrias tabagistas tinham que ser responsáveis pelas doenças do cigarro, tá? Quem é que paga as doenças do cigarro? É o Sistema Único. E quem é que paga o Sistema Único? Somos nós. Ou seja, as pessoas fumam, ficam doentes e quem paga essa doença ou até aposentadoria por invalidez é o Sistema Único, e quem paga o Sistema Único somos nós. É um contrassenso isso. Eu ia obrigar as indústrias a pagar o tratamento para quem fuma. Tá, e o certo? Cigarro eletrônico? E o cigarro eletrônico... Proibido, mas tem. É proibido, mas tem, tá? É proibido por quê? Porque não é que seja fabricado aqui no Brasil, mas é importado, contrabando, tá? Muito contrabando. É só perguntar para quem vende aí, pra gurizada aí na rua, da onde que eles adquirem. É por contrabando, tá? Porque é proibido a venda, a comercialização e traz aí por contrabando. Então algo de fruto de contrabandista. Danado. Terminou. Então, muito obrigado por fazer parte da vida de vocês hoje. Um pouquinho de dicas. Sempre tem alguém aí que é um parente, um pai, a mãe, irmão, tio, tia, amigo, vizinho que fuma.
converse com ele, diga que esse programa está gravado no nosso Instagram, no Facebook ele pode ver não só hoje, mas outras horas, outros dias, pode ver por parte. Também está no nosso YouTube do Dr. Paulo Vieseli, tá? No nosso Instagram, também na Rádio Cruz Alta. Muito obrigado por a audiência, pela grande audiência nesse dia de chuva. Um abraço para vocês e até a semana que vem. A semana que vem nós vamos falar sobre diabetes mellitus, a glicose alta, o açúcar no sangue, Paulinho. Valeu, Dr. Paulo. Fala, doutor, volta na próxima segunda na programação da Rádio Cruz Alta com o tema diabetes. 10 horas e 11 minutos. Estamos encerrando a edição de hoje do Ponto Crítico, o programa do rádio jornalismo da sua Rádio Cruz Alta.